Pessoal, boa noite. Dando continuidade ao diagrama elétrico do sistema do eletroventilador, agora acionado pela central da injeção eletrônica. Como é esse procedimento? Esse procedimento é da seguinte maneira. Primeiro, vamos entender como funciona o sensor de temperatura. O sensor de temperatura que está aqui no bloco do motor do veículo, ele está pegando agora a temperatura real do sistema de arrefecimento. Está pegando dentro da água do bloco do motor, onde está a temperatura real. Quando a água está aquecendo, esse sensor funciona da seguinte maneira. Quando ele está frio, a resistência dele é alta. Esse sensor é do tipo, um termistor do tipo NTC, coeficiente de temperatura negativa. Quando ele está frio, a resistência é alta. Quando o motor do carro começa a aquecer, a temperatura está subindo, ele começa a aquecer. Quando ele começa a aquecer, aumentou a temperatura, a resistência diminui. Então essa resistência vai diminuindo. Toda resistência, quando diminui, a tendência do consumo, ou seja, da amperagem, é aumentar. Ele, quando começa a diminuir a resistência, a amperagem vai aumentando. Todo o consumo, quando ele aumenta, a tendência da tensão de alimentação é diminuir. Então agora, a amperagem aumentou, essa tensão que está alimentando o sensor, que é de 5 volts, a tendência dele é diminuindo. Vem diminuindo. É essa informação agora que vai para a central da injeção eletrônica. A central da injeção eletrônica, ao receber essa informação do sensor de temperatura, 1,7 volts, quando ele começa a receber, a central no mapeamento dela, ela sabe que 1,7 volts, vou pegar um carro da GM. O carro da GM, quando chega a 1,7 volts, a temperatura da água está em 100 graus. Essa informação aqui vem para a central. No mapeamento da central, quando ela recebe essa informação, internamente ela aciona um circuito eletrônico. Vai fechar internamente, vai mandar onde era o cebolão do radiador. Agora a central da injeção eletrônica é que vai acionar o relé com o negativo. Quando ela acionar o relé vai armar e vai começar a acionar o eletroventilador. Apenas aqui ele está pegando a temperatura real do carro. Não é mais aquela temperatura que ele pegava lá do radiador, da temperatura da água do radiador, que ali já estava uma temperatura mais baixa. Por isso que demorava mais a disparar o eletroventilador. Esse sensor tem 4 funções importantíssimas. Primeiro, medir a temperatura real do carro. Segundo, controla, através dessa temperatura, ele controla a marcha lenta, controla o tempo de injeção. Quanto mais frio, por isso que o carro fica acelerando. Quanto mais frio, o carro fica, sobe a rotação, injeta mais combustível. Depois que começa a aquecer, a temperatura sobe e a aceleração do carro vai diminuindo. E a quarta função desse sensor é de informar para a central a temperatura do carro, mas ele não informa a temperatura. Ele vai informar através da temperatura, através do NTC,
atenção que está chegando para o módulo. O módulo não vai entender temperatura. O módulo apenas entende tensão elétrica. No mapeamento, ela sabe que já está programado que 1,7, normalmente os carros da GM, corresponde a uma temperatura de 100 graus. Dispara o eletroventilador. Então, esse sistema é um sistema bem simples. Para quem está trabalhando nessa área, vai conhecer como funciona o sistema de arrefecimento do veículo acionado pelo sensor de temperatura. O que eu peço a vocês é, quem gostou aí, dá um likezinho, se inscreva lá no canal, que essa filmagem está lá no canal, e compartilhe com os amigos, para que todos tenham conhecimento desse sistema, ok?